Direto da redação. São Francisco de Itabapoana é um dos municípios do estado do Rio de Janeiro que tem um dos menores IDHs. Ele só perde, ou melhor, o município que tem o pior IDH é Japeri, na Baixada Fluminense. Depois vem, na sequência, São Francisco de Itabapoana, que é a região norte do estado. Vem depois São Sebastião do Alto, que é a região serrana, e vem Cardoso Moreira, que também é norte do estado. Você tem aí imagens aéreas de São Francisco de Itabapoana. É um município muito pobre, mas o que se evidencia em São Francisco de Itabapoana nesse momento são denúncias de corrupção e também de nepotismo. A agência Fonte Exclusiva publicou agora no último final de semana, foi ontem, essa reportagem subiu ontem, uma denúncia em relação a São Francisco de Itabapoana. E o que diz essa reportagem aqui? Você vai acompanhar comigo. Muito importante isso, porque a reportagem detalha bem. Aí você confere aí na tela o que diz aí a reportagem. O título da reportagem aqui é Nepotismo e contratos milionários sob suspeita em São Francisco de Itabapoana. Denúncias apontam para indícios de desvio de recursos públicos e favorecimento de parentes da prefeita em município com baixo IDH no estado do Rio de Janeiro, é o que destaca o subtítulo. E na imagem aí principal você confere aí a Yara Cíntia, que é a atual prefeita de São Francisco de Itabapoana. Eu vou ler aqui um trechinho da reportagem, para se ter uma ideia aqui, para a gente contextualizar. São Francisco de Itabapoana, município no norte fluminense com o segundo pior índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro, e uma população de aproximadamente 41 mil habitantes, está no centro de um escândalo de corrupção que envolve nepotismo, licitações milionárias e desvio de recursos públicos. E as denúncias que já foram formalizadas ao Ministério Público Federal, atenção agora aqui, eu abro um parêntese, porque aqui tem um número do protocolo. Sobre o protocolo de número 103-0997/2025, apontam para um esquema complexo na prefeitura liderada pela prefeita Yara Cíntia. Além dos contratos suspeitos, as denúncias de nepotismo são assim um ponto central do esquema. Há acusações de que parentes da prefeita teriam sido nomeados para cargos na Câmara de Vereadores, o que em tese não implicaria a mandatária por se tratar do Poder Legislativo, independente do Executivo. A sobrinha de Yara, Franciela Crespo Santana, é nomeada como subprocuradora da Câmara de Vereadores, onde seu esposo, Julierme Almeida, é nomeado como diretor de aquisições, cargo responsável por todas as compras do Legislativo. Um caso evidente de nepotismo. O caso implicaria a prefeita, no entanto, se houvesse comprovação de nepotismo cruzado. Bom, no que se refere a nepotismo, o que seria nepotismo cruzado? Ela tem lá na Câmara uma sobrinha e o esposo da sobrinha que estão nomeados. Internamente, para o presidente da Câmara, isso já configura nepotismo. Ele está desobedecendo a súmula número 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe o nepotismo, a nomeação de pessoas de uma mesma família, parentes diretos, em linha reta, para cargos de primeiro escalão. A sobrinha da Yara Cíntia, ela é subprocuradora da Câmara de Vereadores, então ali ela atua, pressupõe-se com pareceres, ela dá pareceres para compras, para determinados atos do Legislativo. E aí você tem a foto dela, a Franciele. O marido da Franciele, que é o Julierme Almeida, este que está na foto agora aí, ele é nomeado como diretor de aquisições. É o cargo responsável por todas as compras do Legislativo. Então, assim, numa avaliação primária, a esposa dá o parecer e ele compra. Seria isso? Coisas que precisam ser apuradas. Por si só, a nomeação já é um escárnio, já é um escândalo, já é uma afronta. Já é uma sapateada sobre os órgãos de controle externo. Está debaixo das barbas dos órgãos de controle externo. Porque isso é publicado em Diário Oficial. Isso acredito eu, que isso já deve ter sido alvo de denúncia. Se não foi, agora está aqui evidenciado, já é público e notório. É tema de uma reportagem. Esse é um dado. Agora, o que seria um nepotismo cruzado?
Se, por exemplo, a Yara, com os parentes nomeados no Legislativo, e se o presidente do Legislativo e os vereadores, se eles têm parentes nomeados na Prefeitura. Se tem parentes nomeados na Prefeitura, isso pode caracterizar o chamado nepotismo cruzado. Bom, aqui chegamos ao nepotismo, ou esgotamos o tema nepotismo. Vamos agora para um outro tópico. A situação ela se complica ainda mais quando se constata que algumas dessas pessoas que estão nomeadas, as parentes da Yara, que estão nomeadas na Prefeitura, elas são sócias de empresas que estariam fornecendo para a Prefeitura, ganhando contratos assim volumosos, milionários. E essa prática, se comprovada, ela viola certamente princípios da moralidade, da impessoalidade, da administração pública, e se agrava diante de eventuais constatações de fraudes e licitações, se houver. Agora vamos aqui, qual é a cereja do bolo nessa história aí de pessoas sócias de empresas que fornecem para a Prefeitura. A Franciela, que é a subprocuradora da Câmara de Vereadores, ela é sócia da empresa FCS Comércio e Serviços, e essa empresa ela forneceu para a Prefeitura e foi contemplada ou fornece com um contrato de mais de 2,3 milhões de reais. Olha só, nós estamos falando do município que tem o menor IDH, o segundo menor IDH do estado do Rio de Janeiro, com uma população em vulnerabilidade social, econômica, uma cidade pobre, pobretona, mas que tem uma empresa que é da sobrinha da prefeita, que é nomeada subprocuradora da Câmara de Vereadores, que vendeu 2,3 milhões para a Prefeitura e é sediada no município. A sede dessa empresa é o próprio município. Você acha que parou por aí? Não. Você vê também nessa foto aí, ao lado aí da Franciela e do esposo dela, o irmão da Franciela, que é o Nicolas Santana. Ele é sócio da empresa NFVM Empreendimento Limitada, também contemplada com contrato na Prefeitura. A empresa vendeu celulares e cestas básicas, faturando quase 1 milhão dos cofres públicos municipais. Ele também é sobrinho da Yara Cintia. E a empresa venceu um certame para fornecer para a Prefeitura. Eu, assim, tem coisas que, se falar comigo, eu não acredito, mas só que isso aí tudo nós constatamos através de documentos. A gente conseguiu entrar no portal da transparência da Prefeitura e fazer esse levantamento. Essa reportagem da agência Fonte Exclusiva, que está disponível no portal viu.com.br, você confere todos os detalhamentos dessa situação aí que eu estou aqui narrando agora, que está na reportagem. E você confere uma foto aí, a Yara Cintia, o vereador Bibinho, eles estão ao lado do deputado Thiago Rangel, que foi alvo recente de uma operação da Polícia Federal, Posto de Midas. Então ele é alvo de uma investigação da Polícia Federal, é algo assim volumoso que vem por aí, a gente não sabe quando é que isso vai estourar, quando isso vai explodir. E a presença do Thiago Rangel aí ao lado da Yara Cintia, atenção, vocês guardam essa foto, ela pode ser emblemática. Ela pode ser o indicativo de para onde nós estamos caminhando, onde tudo isso vai parar, onde tudo isso vai chegar. E o que pode estar ocorrendo já, assim, coisas que a gente ainda não tem conhecimento, que estão sendo monitoradas e que poderão aí se revelar em curto, médio, né, espaço de tempo. São Francisco de Itabapoana, ela já é uma cidade que tem um certo trauma com a questão envolvendo corrupção. Em 2012, a cidade ela foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Foi a chamada Operação Renascer. Essa operação, na ocasião, afastou o prefeito Beto Azevedo, que era o prefeito na ocasião, e ele foi acusado de comandar um esquema de fraude na ordem de 2,5 milhões de recursos do SUS, por meio de uma clínica, a Clínica Fênix, que era uma clínica associada, ou que fazia exames para a prefeitura, exames laboratoriais,
e fez assim um volume de exames em um ano que era maior até do que a população de São Francisco de Itabapoana, uma coisa assim absurda. E logo depois o Beto Azevedo ele foi cassado também pela Câmara de Vereadores por 6 votos a 3. Os vereadores cassaram o mandato do Beto Azevedo. Agora a situação aqui extrapola porque Beto Azevedo foi afastado, foi cassado por um desvio de 2,5 milhões. Ele foi acusado disso na época. Nós agora estamos falando de licitações envolvendo familiares, não é, da prefeita, que foram contemplados, na ordem de 3, olha só o volume total, acima de 3 milhões de reais. Em 6 meses de governo. Em 6 meses de governo que se evidencia lá, já é um escândalo maior do que em 4 anos de Beto Azevedo, não sei. Eu presumo, eu deduzo uma coisa. As pessoas são muito destemidas, elas não temem o órgão de controle externo, elas têm uma crença muito grande na impunidade, a certeza de que tudo isso não vai dar em nada, de que tudo isso, estou muito à vontade para fazer isso, ou tem muita coragem de desafiar os órgãos de controle externo, desafiar a Polícia Federal, porque como é uma cidade que ela tem a maior parte de sua arrecadação proveniente de repasses da União, pressupõe-se que isso pode ser fruto de verbas federais. Então não tem medo de Polícia Federal, não tem medo de Ministério Público Estadual, não tem medo de Tribunal de Contas do Estado, se sente muito à vontade para afrontar esses órgãos de controle externo. Eu sinceramente tenho assim, muita dificuldade de compreender o que motiva tanta coragem, o que empodera tanto essas pessoas, que lhes dão tanta segurança, a ponto de achar que tem poderes absolutos para rasgar todo tipo de barreiras criadas pela legislação em vigor contra atos que supostamente são de corrupção. São Francisco de Itabapoana, a cidade que tem nome de santo, mas onde os pecados brotam em cada canto.